convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse. A gente vai ler versos distintos do livro de Apocalipse para dar uma ênfase única. Bem, o que eu queria desenvolver com esses textos aqui? Uma coisa que me parece peculiar, ou se não peculiar, mais clara no Apocalipse de João do que em qualquer outro livro do Novo Testamento, ao meu ver. Em textos do Novo Testamento que falam sobre o céu, às vezes nós temos a impressão de que céu é o lugar onde está reservada a nossa herança, então dando a ideia de que céu é o lugar permanente. Mas eu acho que em Apocalipse, principalmente, céu é o lugar onde os crentes estão agora, aguardando novos céus e nova terra. Então, novos céus e nova terra são a esperança última, e céu é o chamado estado intermediário. Por isso que em teologia tem sido comum nós falarmos de céu como sendo o lugar onde nós vamos quando nós morremos em Cristo, e aguardamos o refazer de todas as coisas, o chamado novos céus e nova terra. Por que é importante nós enfatizarmos a diferença entre aquilo que Apocalipse parece chamar de céu e o lugar final chamado de novos céus e nova terra? É porque a gente aprende a dosar nossas expectativas com respeito a coisas escatológicas. Eu quero falar de duas delas de forma bem simples nessa manhã. A primeira é de que o céu é real. O céu é real. E por que eu estou dizendo isso? Porque contra alguns que no meio supostamente evangélico falam do sono da alma dos crentes, tem um termo técnico para isso, psicopaniquismo, que é a ideia de que crentes ficam inconscientes. A Bíblia tem subsídios suficientes para falar da consciência do cristão nesse lugar chamado de céu. Por exemplo, Jesus Cristo para aquele criminoso na cruz fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, dando a ideia de descanso, de deleite, que não combinaria muito com algo que ele não pudesse desfrutar com consciência. Hebreus 12, 23 falam também dos crentes lá rolados no céu, a ideia de que eles estão gozando dessas coisas e esperando o fim de todas as coisas. Apocalipse 6 tem uma passagem curiosa em que as almas dos decapitados estão diante do trono clamando: até quando, Senhor? Eles conversam com o Senhor pedindo o final de todas as coisas, o consumar. Então existem textos suficientes para falar, e esses são apenas alguns, existem outros, para mostrar que os fiéis estão conscientes. Então, contra qualquer tentativa de ensino contrário a isso, a Bíblia nos dá respaldo para falarmos de um lugar real e de um lugar que é lucrativo. Por isso que Paulo fala que para mim o morrer é lucro, porque é um lugar onde ele vai desfrutar. Se fosse só sono da alma, não faria tanto sentido assim. Seria, entre aspas, descanso, mas um descanso que não desfruta do jeito que nós somos ensinados a proferir. Então, a palavra de Deus nos dá subsídios para a teologia ortodoxa mormente, na sua grande maioria, falar que o céu é um lugar não só real, mas que nós desfrutamos e gozamos e aproveitamos de maneira consciente, deleitosa, tá? Consciente e deleitosa. Porém, a ideia que eu quero me prender mais, porque eu acho que essa é mais necessária no nosso meio, porque corrige uma tendência que é comum nas nossas igrejas, é de que o céu é só o início do gozo. Enquanto que na maioria dos nossos hinos, inclusive eu tive o cuidado de escolher um hino que não falasse isso, porque tem hinos do nosso cenário que falam isso, e existe essa linguagem de que céu é o lugar final, eu almejo chegar lá no céu, tal. A razão de em teologia sistemática a gente fazer a distinção é para que nós aproveitemos a ênfase do apóstolo João de que o lugar final é restauração de todas as coisas, antes do que só um lugar etéreo, ou só um lugar de descanso, ou só um lugar de repouso. Então, existem textos, como eu falei, que dão a impressão de que céu é o lugar final. Mas eu acho que Apocalipse, de maneira mais clara, tende a distinguir o que ele chama de vi no céu, estava acontecendo no céu, e o final, que é novo céu e nova terra, tá? Então, o gozo no céu é provisório,
e é incompleto. Não significa que a gente não deva estimar esse lugar chamado céu, que a teologia sistemática tende a chamar de céu, esse estado intermediário. Ele é sim lucrativo, como eu falei. Ele é tão real que o apóstolo Paulo fala: para mim, o morrer é lucro. Mas é interessante que nós sejamos ensinados a que a esperança cristã não é a libertação da alma para estar num lugar desconectado do nosso corpo. A esperança cristã é a ressurreição do corpo. Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 23, fala que nós aguardamos com expectativa a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então a ideia é de que a expectativa é o término de todas as coisas, é união de corpo e alma remidos para gozarmos deste lugar que Apocalipse de João, capítulo 21, chama de novo céu e nova terra. Então, não é à toa que o credo apostólico nos ensina muito bem. Os crentes pegaram isso desde o início. A ideia de que a nossa expectativa, cremos na ressurreição do corpo e na vida eterna. Não é cremos que vamos para o céu, no sentido de que morremos e finalmente a gente conseguiu. Eu digo que essa ideia é importante porque ela ajuda a gente a ensinar o nosso povo e nós mesmos a crer que mesmo os crentes que estão lá nutrem conosco uma expectativa pela vinda de Jesus Cristo. Isso é uma coisa curiosa que a gente não ouve com frequência, de que a igreja triunfante, como ela é chamada, ela tem a mesma expectativa, eu diria que até mais clara do que a igreja militante. Nós somos unidos numa expectativa que nem a morte desconecta. Nós todos aguardamos a vinda de Jesus. Tanto nós aqui, quanto eles lá. E essa é uma coisa que não tem sido dita. A impressão que dá quando a gente fala dos crentes de que você vai morrer, vai estar com Jesus é: ufa, acabou, toda a expectativa acabou. Não é verdade. Como eu falei, Apocalipse capítulo 6, em outros textos, nutrem essa ideia de que a igreja como um todo, inclusive as almas dos decapitados, aguardam a consumação de todas as coisas. Aguardam a consumação de todas as coisas. Então, a vinda de Cristo e o estado eterno são a nossa grande expectativa. E é legal que a gente ensine isso, é saudável e edificante que a gente ensine isso ao povo de Deus. Mostrando que, ainda que uma pessoa enferma, ainda que uma pessoa abatida, enfraquecida, prestes a falecer, tenha o descanso de que ela vai estar com o Senhor Jesus Cristo, e ela deve ser confortada nesse sentido. Ela pode ser ensinada de que quando ela chegar lá, ela vai querer ver a consumação de todas as coisas e todos reconhecendo o senhorio de Jesus Cristo. Todo o joelho se dobrando, toda a língua confessando que Ele é Senhor. Entenda como, diante daquilo que nós vemos no lugar chamado céu, fica claro por que nossa expectativa deve ser ainda mais incendiada, ainda mais mexida, porque nós vemos agora a realidade que antes nós críamos, nós agora vemos com esses olhos, né, vamos dizer assim. Nós, de fato, contemplamos e nós, então, desejamos que Jesus Cristo coloque todos os inimigos debaixo dos seus pés e entregue o reino ao seu Deus e Pai, como está dito lá em 1 Coríntios 15. Tá? Então, eu quero convocar vocês a um período final de oração, no qual nós pediremos ao Senhor que ensine a sua igreja a ter expectativa por essas coisas. Que a vinda de Jesus Cristo e o chamado estado eterno sejam nossa expectativa. É engraçado porque, às vezes, crentes não conseguem entender essa diferença e eles falam assim, para mim, ou morrer ou Jesus voltar. Tipo assim, como se fossem duas coisas iguais. E elas não são. Embora morrer seja lucro para nós, elas não são iguais. Na Escritura, uma é intermediária e a outra é final. Uma é cheia de gozo e a outra é gozo completo. Uma é vida, a outra é vida em abundância. Então, que a gente aprenda a ensinar isso ao povo de Deus para que eles entendam que até quando eles estiverem com Cristo, eles estarão unidos a nós na expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo e do seu reino visível a todos e do seu domínio visível a todos. Vamos gastar um tempinho de oração silenciosa. Eu queria que vocês orassem por vocês mesmos e pelas igrejas onde vocês servem, tá? Para que Deus infundisse no povo dele expectativa do retorno do Senhor Jesus e que entendessem que morar com Cristo é muito bom, mas ainda não é tudo.
ainda há mais. Imagina alguém ser surpreendido com o que há de mais lindo e Jesus ainda dizer, tem mais, tem gozo maior ainda por vir. Então que Deus ensine a gente a ensinar e a nutrir sadias expectativas no povo de Deus.